Graça e paz, Igreja de Cristo. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé e se cumprimentar. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Diga a ele que ele é importante na sua vida, que Jesus o ama também. E que nessa noite nós possamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo juntos. Se nós temos algum visitante, seja bem-vindo também à nossa casa. Nessa casa de oração, se sinta bem entre nós, é um prazer recebê-lo também. Nós vamos começar esse culto lendo uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Marcos 12, 33. Eu convido a amada igreja a ler junto comigo. Vamos lá? Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a esses dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Nunca nos esqueçamos que Deus é amor. O nosso compromisso maior como cristão é falar do amor de Deus, é levar a salvação às pessoas que não conhecem a Jesus. O último desejo de Cristo, antes de ser crucificado, Ele pediu que nós fizéssemos discípulos. E fazer discípulos é fazer com que outras pessoas amem a Deus, aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos louvar o Senhor com uma canção muito linda chamada Amado. Jesus amado, amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei.
coração, adorar ao Senhor com a tua vida, com a tua atitude, com o teu testemunho. Você pode dizer que essa frase é uma verdade na sua vida? Quando nós amamos, nós vemos Jesus, nós expressamos Jesus na sua essência, porque Ele é amor. E que nós possamos pedir ao Senhor um coração cheio de amor. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração sincero, um coração de adorador, que adore não só através de canções de louvor, mas que adore através de vida, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de ganhar vidas para Cristo. Eu creio que essa é a maior adoração que Jesus quer da nossa vida. Cria em mim. Cria, ó Deus, cria, ó Deus, coração puro. Aviva, Senhor, teu povo, e aviva em nós o teu Espírito, e aviva em nós o teu Espírito,
continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Guie-me, ó Deus, coração puro. O Espírito inabalável. E aviva em nós o teu Espírito. E aviva em nós o teu Espírito. Aprender com meus erros e não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo sua congregação. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Um aplaudo Jesus. Obrigado, Senhor, como é bom. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de louvar o Teu nome, de dizer que queremos ser semelhantes ao Senhor em amor, principalmente, Senhor, em amor. E para isso nós precisamos da Tua ajuda, que o Teu Espírito sempre fale mais alto ao nosso coração, que a nossa alma transborde do Teu Espírito, para que possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, a ponto que estremeçam as estruturas desse bairro, dessa cidade, e que todos sejam contagiados pelo Teu amor e pela Tua graça. Ó Pai, hoje testemunhamos aqui nesta noite do que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. E queremos glorificar o Teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Essa outra jovem é a Kelly. Eu gostaria de pedir que os familiares e amigos da Kelly se coloquem de pé para identificarmos. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. O meu desejo é que o testemunho de vida da Kelly possa também edificar a vida de vocês e ver que vale a pena servir a Jesus. Podem se assentar, nós iremos agora assistir ao testemunho em vídeo da Kelly. Igreja, meu nome é Kelly, eu frequento a Igreja Batista Betel a partir de julho de 2009. Foi num culto matutino que eu reconheci Jesus como meu único Salvador. Era um culto que o pastor Guilherme Gimenez pregava. Estou muito feliz aqui em ser membro desta igreja e de me batizar. Kelly, você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho e autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa jovem senhora é a irmã Caroline. Vou pedir para que os familiares, amigos e convidados da irmã Caroline se coloquem de pé. Pessoal, eu desejo que o testemunho da irmã Caroline possa impactar a vida de vocês também. E que vocês possam crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, vendo a transformação que Ele está fazendo na vida da amada irmã Caroline. Podem se assentar, nós iremos agora ver o testemunho no vídeo da irmã Caroline. Boa noite, igreja. Meu nome é Carol, tenho 30 anos. Eu conheci a Igreja Batista Betel através de uma vizinha que me indicou. E eu tinha um preconceito, então eu assistia 2 cultos pela internet, gostei bastante. No mesmo dia eu vim até a igreja e assisti pessoalmente um culto do pastor Guilherme, onde ele fez um apelo para as pessoas que queriam entregar a sua vida a Jesus. Nesse dia eu entreguei a minha vida a Jesus, foi em novembro de 2012. Desde então eu frequento a Igreja Batista Betel, vai fazer 2 anos, e hoje estou aqui para cumprir uma ordem que Jesus fez e estou muito feliz por isso. Irmã Caroline, você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com esses batismos desses 4 queridos irmãos, nós encerramos as celebrações de batismo no mês de setembro. E meu desejo é que você possa caminhar com Cristo. O meu desejo é que o testemunho desses queridos que foram batizados no mês agora de setembro possa fazer com que você entregue a sua vida a Cristo. E se você é um cristão, que você possa continuar testemunhando desse amor, esse amor que nos alcançou, esse amor bendito. Quero orar com você nesse momento, e logo após a oração nós iremos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vocês podem ficar de pé, vamos orar agradecendo, porque afinal nós celebramos no decorrer do mês de setembro vários batismos.
E Deus tem feito milagres, e nós iremos agora orar agradecendo a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor em oração. Deus, eu te agradeço, porque, ó Pai, a obra do Senhor é uma obra poderosa, ao ponto, ó Pai, de alcançar vidas que eram impossíveis a nós, ó Pai. Mas graças ao Teu Santo Espírito, hoje nós podemos ver o milagre que o Senhor tem feito na vida desses queridos, e ao longo desse mês, o milagre que o Senhor também tem feito na vida de outras pessoas. Eu te peço em Teu nome, ó Pai, que a boa obra que o Senhor tem começado, ó Pai, na vida desses amados irmãos que hoje se batizaram, que se batizaram no início do mês, possa dar muitos frutos para a glória do Teu nome, ó Pai. Te peço pelos familiares, amigos e convidados, que através do testemunho de batismo desses queridos, hoje à noite, eles possam também, ó Pai, fazer uma avaliação sobre a vida de Jesus e entregar, ó Pai, se assim for a Tua vontade, a vida deles a Ti, para os Seus cuidados, ó Deus. Abençoe-nos, ó Pai, é a minha oração em louvor a Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Vestido de esplendor, o Santo Deus de amor é Rei da criação, Rei da criação. Na luz em volta está, pra sempre reinará. O Deus da salvação, o Deus da salvação. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno e imortal, princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador.
grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Mais uma vez. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Como é bom saber que esse Jesus é grande em nossas vidas. Vou começar pelo refrão, tá ok? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos mais uma vez, bem forte, bem bonito. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, bem forte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
Nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Salmos 42, 11. Vamos orar com o irmão João. Querido Deus e Pai, gratos estamos a Deus pelo Teu grande amor derramado por nós. E aqui como os Teus filhos, Senhor, prestamos esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. E pedimos, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor esteja, Senhor, em cada coração, em cada palavra, para que essas professadas aqui pelo Teu povo cheguem com um cheiro suave no Teu altar de graça, Senhor. Recebendo também aqui os dízimos e ofertas, Senhor. Privilégio daqueles, Senhor, que entende que nesse tempo a necessidade, Senhor, de contribuição para sustento da obra missionária, para sustento da Tua igreja aqui nesse local. E enquanto vivemos, possamos ter esse privilégio. Abençoa aqueles que vão administrar. Que tudo isso seja tão somente usado para engrandecimento do Teu reino. Pedimos em favor também dos nossos irmãos que estão distantes, nossos irmãos missionários. Que o Senhor supra também as necessidades deles ali, Senhor. Que eles possam também sentir o Teu poder, Senhor, sendo sustentado por Ti ali, Senhor. E também eles não venham a enfraquecer na fé, Senhor, com as perseguições, aqueles que estão sendo mortos, aqueles que estão longe dos seus entes queridos, porque sabemos que tudo isso é passageiro, mas a Tua palavra permanece para sempre e é fiel, e nos conduz, Senhor, à vida eterna, onde estaremos sempre contigo te louvando. Fica conosco, com esses irmãos que estarão batizando, que eles possam também, Senhor, cada dia professar o Teu amor, testemunhar o Teu amor, para que outros se ajuntem a nós e se alegrem conosco em te louvar em espírito e em verdade. Tudo
isso nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eu quero chamar os nossos queridos irmãos que se batizaram, né? Que venham aqui, que entrem, convidar. E eu quero também convidar algumas pessoas que irão entregar o certificado de batismo, a Bíblia e uma rosa em nome da igreja a esses nossos queridos irmãos. Para o irmão Gabriel Tesser, eu vou chamar a avó, a irmã Roseli, que vem entregar para o neto Gabriel o certificado. Para a irmã Érica, eu quero convidar os pais, o seu Walter e a dona Beni, que venham à frente para entregar para a filha o certificado. Pode ir lá. Para Kelly, eu quero convidar a irmã da Kelly, a Kátia, que vem aqui entregar. E para a irmã Caroline, eu quero convidar o seu esposo, Steven, que vem aqui à frente também entregar para a esposa o certificado. Eles estão recebendo uma Bíblia, que é a palavra de Deus, que vai nortear a vida deles. E eles também estão recebendo uma rosa. A ideia da rosa é que a rosa é frágil e precisa de cuidado. Se você pegar uma rosa e deixá-la em qualquer local, ela pode murchar e morrer. Assim é a vida de um crente em Jesus. Ele precisa de Jesus, de ser nutrido com a palavra e do cuidado. Esse cuidado é responsabilidade de todos nós. Esses amados irmãos deram mais um passo no compromisso deles com Cristo. Compete a todos nós, membros dessa igreja, crentes em Jesus, ajudá-los a caminhar na fé, na graça e na total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles possam frutificar e que eles possam produzir muitos frutos para a honra e glória de Jesus. Vou convidar aqui a diaconisa Marli, que vem orar por esses queridos irmãos, agradecendo a Deus também, porque é uma bênção, né? Ver batismo de pessoas, de participar dessa festa. Aos familiares, é uma alegria tê-los aqui. Desejo que o testemunho deles possam, de uma forma muito especial, demonstrar o amor de Jesus e que vale a pena seguir Jesus. Tá bom? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos agradecer, Senhor Deus, a bênção que o Senhor concede à tua igreja neste dia, Senhor Deus. Amém. Queremos agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada um dessas irmãs e desse irmão, Senhor Deus, que mostraram publicamente que estão agora morrendo para o mundo, mas vivendo para ti, Senhor Amém, Deus. Jesus. Que a cada dia das suas vidas eles possam proclamar o amor de Jesus para as pessoas que o cercam, Senhor Deus, para o convívio deles. E que eles possam ser uma bênção para ti e que juntos, como igreja tua, possamos cada dia mostrar a tua graça e o teu amor para com os nossos familiares e amigos que estão aqui presentes. Amém. Obrigada, Senhor Deus. Tenho certeza que os anjos estão cantando com alegria, Senhor Deus, pela vida de cada um deles. Amém. Nós oramos e agradecemos pelo teu amor e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudi-los, né? Vocês podem se assentar. Deus abençoe vocês. E após o culto, eles vão estar esperando por você, dar um abraço saudoso. Então vá, dê um abraço carinhoso em nome da igreja, pegue ali o contato, e aí você já pode nutrir um ótimo relacionamento com esses queridos irmãos que têm demonstrado uma vida com Cristo que vale a pena ser vivida. Vamos assistir a vinheta da apresentação da mensagem, logo após vamos continuar estudando a série de mensagens Revolução do Amor.
Depois de alguns meses, nós iremos encerrar nessa noite essa série de mensagens intitulada Revolução do Amor. Durante esses meses, esses domingos que se passaram, nós estudamos vários temas relacionados ao amor de Deus. E hoje à noite nós iremos falar sobre a história do amor. Eu gosto de história, e eu creio que você também gosta de história. Quando meus filhos eram pequenos, eu contava várias histórias, e tinha que contar uma história por dia. E às vezes 2 histórias diferentes, porque um queria uma história, o outro queria uma outra história. Nós gostamos de ver filmes que têm histórias. Nós gostamos de literatura com histórias. E quando pensamos em histórias de amor, nós somos impactados, às vezes, com alguns contos. Por exemplo, uma história de Romeu e Julieta, 2 jovens apaixonados que acabam morrendo. Vemos outras histórias de amor, como Shakespeare, a história de uma linda mulher, e outras tantas histórias de amor. Histórias de amor nos encantam, nos aproximam. Fazem com que o nosso coração, a nossa vida, às vezes, traga um colorido diferenciado em um mundo um pouco cinzento. Mas nessa noite eu não quero falar da história de amor segundo a imaginação do homem. Eu quero falar com você de uma grande história. A história do Criador. Essa história que começa muito tempo atrás, quando não existia nada. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E a partir desse momento, a partir do poder da palavra, Deus começou a criar todas as coisas, árvores, animais, criou depois o ser humano. Deus criou o homem do pó da terra, e no homem soprou o fôlego da vida. Ao soprar o fôlego da vida, o homem tornou-se ser vivente. O homem possui a imagem e semelhança de Deus. O homem estava no jardim, no ambiente perfeito, numa situação perfeita, em comunhão perfeita com o Criador. E naquele jardim perfeito, aonde o homem estava, ele nomeou todos os animais, mas ele não encontrou ninguém que pudesse ser uma companheira idônea. Deus fez com que ele dormisse e tirou uma costela. Dessa costela, ele formou a mulher. Vocês, mulheres, que encantam e embelezam o mundo. Através desse relacionamento, Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer de todos os frutos aqui do jardim, mas em um especial, você não pode comer. O homem e a mulher estavam no jardim. A mulher deu ouvidos à serpente, o diabo, e ela cedeu, e ela comeu do fruto proibido. A partir daquele momento, Eva e seu esposo Adão, eles conheceram o pecado. E através do pecado, Deus os expulsou, e por causa do pecado, Deus os expulsou do jardim. Mas ali mesmo, naquele ambiente perfeito, Deus também deu uma promessa, que da semente da mulher iria nascer o Salvador. Naquele momento poderia ser o fim da história, mas Deus começa a revelar aquilo que ele de maneira alguma foi surpreendido. Deus não foi surpreendido pelo pecado de Adão e Eva, em momento algum. A partir daquele momento, a terra, a criação, tudo sofreu por causa do pecado. Não se passaram muito tempo. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Caim, ele tornou-se um agricultor. Abel cuidava de ovelhas. E não existia TV, não existia videogame. E logo naquele primeiro momento na história da criação, Caim matou Abel. O pecado causou um verdadeiro estrago no mundo. Os relacionamentos foram afetados, mas principalmente o relacionamento do homem para com Deus. Porque no momento em que Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Porque o pecado traz isso, vergonha, faz com que nós fujamos de Deus. Não queremos mais um relacionamento com Deus. Daquele momento em diante, foi sempre de Deus a iniciativa primária de poder restaurar a comunhão com o homem. Adão se escondeu, Eva se escondeu e Deus foi atrás. A partir daí são vários momentos na história.
Deus mandou que o homem crescesse e multiplicasse. Mas a maldade começou de uma certa maneira a avançar-se no mundo. Deus olha para a humanidade e vê que aquela humanidade está corrompida. Deus manda o dilúvio. Mas Deus poupa uma família, um homem chamado Noé. Deus separa Noé, sua família, manda construir um grande caixote, a arca, coloca ali pares de animais, vem o dilúvio e destrói. Deus abençoa a humanidade e fala que nunca mais irá destruí-la com o dilúvio. E ele faz um sinal no céu que nós conhecemos pelo nome de arco-íris. Essa é uma das alianças visíveis de Deus, de que ele não destruiria mais o mundo através da água do dilúvio. Passado-se pouco tempo, a humanidade começou a se espalhar. Deus manda que os homens se espalhassem, mas os homens tiveram uma ideia. Nós podemos morrer com o dilúvio se vir novamente. Eles não acreditaram na promessa de Deus. E sabe o que eles fizeram? Uma coisa chamada Torre de Babel. Nessa Torre de Babel, Deus vem, confunde a língua dos homens, eles não se entendem e aí acabam com o projeto. Dali para diante o povo começa a se espalhar, a maldade imperando, e Deus sempre procurando falar aos homens. Deus ele vê um homem, e esse homem se chama Abraão, um homem idólatra, um homem que não tinha compromisso com Deus. E Deus diz para Abraão, sai da tua família e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão pega sua esposa, seu sobrinho Ló, e vai para uma terra que Deus iria mostrar. Abraão depois teve seu filho, Isaque, filho da promessa, com uma idade bem avançada. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou os 12 filhos, e um dos filhos, José. Eles foram para o Egito. Lá no Egito, eles ficaram em escravidão por 400 anos. Durante 400 anos, eles foram massacrados, foram, de uma certa maneira, humilhados. Mas Deus estava com eles. Deus estava atento ao sofrimento. De maneira que Deus, no tempo oportuno, levantou um homem para ir lá ao Egito. E em nome dele, ele libertar o povo dele e levar para uma terra que mana leite e mel. Esse homem chamado Moisés começa a conduzir o povo de Deus. E o primeiro desafio, depois de Deus mandar as 10 pragas, era um mar vermelho. E diante daquele mar, há uma impossibilidade. Como atravessar? Não há embarcações. E atrás vem um grande exército, um exército poderoso. E o povo, os líderes, simplesmente falavam assim para Moisés: é por falta de cemitério que você nos trouxe aqui para o deserto para morrer? Moisés clama a Deus, e Deus fala: hoje vocês verão o livramento que eu vou dar. Deus abre o mar. Deus abriu o mar. O povo passou em terra seca. O povo passou em terra seca. O exército de Faraó veio atrás. Depois que o último homem passou, Deus fecha o mar e destrói o exército mais poderoso que existia naqueles dias. Começa ali um novo processo. O povo começa a passar por um processo de desintoxicação, se assim pudermos dizer, porque eles viviam num país, num cenário idólatra. O Egito tinha Deus para tudo. As 10 pragas eram para confrontar principalmente as 10 divindades principais do Egito. Todos estavam contaminados. E eles agora começaram a peregrinar no deserto. Moisés foi ao monte e Deus entregou as leis. Mas enquanto Moisés estava lá no monte falando com Deus, o povo lá embaixo tomou uma outra iniciativa de fazer um bezerro de ouro. E aquele bezerro fez com que o povo se corrompesse. Moisés desce, Deus pune o povo. Novamente, a iniciativa foi sempre de Deus para restaurar a comunhão. Dali em diante, o povo começa a entrar num processo de pecado e de buscar a Deus. Vem ali depois o povo para entrar próximo à terra prometida. Deus orienta Moisés para enviar espias, homens para investigar a terra. Esses homens olham a terra. Dos 12 que foram, um representando cada tribo.
Dos 12, apenas 2 deram um relatório favorável a respeito da terra. Por quê? Porque a terra tinha gigantes, homens fortes, homens poderosos. E o povo ficou com medo. Os 10 deram um relatório, nós vamos ser destruídos. E aí o que acontece? 2, Josué e Caleb falou, não, nós vamos em nome de Deus e Deus vai nos dar a vitória. O povo não quis dar atenção, chorou. E Deus falou, ninguém acima de 20 anos vai entrar nessa terra. Começa aí um processo de peregrinação no deserto, 40 anos. Passado esse tempo, o povo conquista a terra prometida. E Deus dá algumas orientações, principalmente o livro de Deuteronômio. Por que o livro de Deuteronômio? Se você observar o livro de Deuteronômio, é uma repetição de muitas coisas que Deus havia falado ali no Levítico e Números. Por quê? Porque ele está repetindo aquilo que ele havia falado para os pais daqueles jovens, que agora vão entrar na terra prometida. Moisés, ele sobe na montanha, aponta para uma montanha verde, bonita, aonde os campos são belos. E ao outro lado existia um deserto, um local feio. Ele fala o seguinte, se vocês obedecerem a Deus, vocês serão abençoados e viverão de uma maneira pacífica. Mas se vocês desobedecerem a Deus, é isso que vai acontecer com vocês. Deus deu ordens claras ao povo. E uma das ordens que Deus deu de uma maneira muito clara foi para eles não se contaminarem com os outros povos. Com povos filisteus, cananeus, amalequitas e outros povos. Esses povos eram homens, mulheres cruéis. Homens que adoravam deuses. Homens que sacrificavam vidas para adorar as divindades deles. Mas o povo de Israel, naquele momento, falou, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Eles fizeram? Não, infelizmente não fizeram. Ao entrar na terra prometida, eles fizeram aliança com outros povos. Essa aliança fez com que o povo de Deus entrasse em declínio, em ruína. E novamente, o povo começou a pecar. E aí, à medida que eles pecavam, eles eram subjugados pelos outros povos. Aí surgiu o período dos juízes, que está na Bíblia, o livro de Juízes. O livro de Juízes é um momento onde Deus levanta homens ou mulheres, no caso Débora, para poder liderar o povo em uma marcha à santidade, para poder se voltar a Deus. O povo se voltava para Deus, era abençoado, e aqueles povos que o oprimiam eram de uma certa maneira derrotados. E ficou nessa gangorra por muito e muito tempo. E aí o que acontece? O povo pede um rei. Nós queremos um rei. Afinal, todos os povos têm um rei. E nós não temos um rei. Naquele momento, o profeta Samuel, ele fica muito bravo. Porque ele fala, Deus, eles estão me rejeitando. E Deus fala para Samuel, não Samuel, fique calmo. Eles não estão rejeitando a você, eles estão me rejeitando. Eles deixaram de ter um governo teocêntrico para ter um governo monárquico. E Deus orientou, olha, vocês querem um rei? Vocês vão ter que pagar tributo, o melhor da tua terra, tudo isso vai ser facultado ao rei. Queremos. Quem eles escolhem? Saul. Por que eles escolheram Saul? Saul era um cara que se destacava no meio da multidão. Se ele estivesse aqui, as mulheres e os homens iriam percebê-lo. Um homem alto, forte, bonito. Tinha todas as qualidades que você, irmã, talvez ore para um futuro genro. Ou você, irmã, ore para um futuro marido. Naquele momento, Saul, ele foi colocado como rei. E ele começou a liderar o povo. Saul começou muito bem. Porém, teve um momento em que eles entraram numa incursão militar, derrotaram o povo, e aí Deus fala para eles sacrificarem tudo, derrotar, destruir tudo. O que Saul fez? Saul não obedeceu a Deus. Ele ouviu os soldados. E aí o que aconteceu? Ele guardou a parte que ele deveria ter sacrificado, desobedecendo a Deus. Naquele momento, Deus diz para Saul que ele foi rejeitado. Deus escolhe um jovem, um garoto, o filho mais novo de uma família, da família de Jessé. Esse garoto se chama Davi. E é interessante que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir era pegar o óleo, o azeite, e derramar sobre a cabeça de uma pessoa. Isso fazia com que uma demonstração, ele foi separado, ele foi consagrado para um determinado ofício.
Naquele momento, quando ele entra na casa de Jessé, ele olha para o filho mais velho de Jessé. Deus, esse é o cara. Aí, quando ele ia colocar o óleo, Deus falou, não, eu não escolhi esse. Não. Aí, pergunta, tem outro? Aí entrou um outro filho de Jessé. Ah, Deus, eu estava enganado, é esse. Também não. E foi indo. Chegou todos os filhos, aí Samuel entrou em crise. O profeta Samuel. Deus, acabou. Aí ele vira para o pai, não tem mais filho? Aí Jessé, não, acabou. Aí o próprio pai falou que acabou. Aí depois o pai, lembrei. Tem ali umzinho meu, serve esse. Quando entra ali o Davi, Deus diz, é esse. Deus começa uma obra, ele unge Davi. Dali para frente, Davi derrota Golias. E aí, quando ele derrota Golias e ele começa a se tornar um grande homem, principalmente hábil na área militar, levando em consideração que Davi ele era pastor de ovelhas. Um jovem, cuidava de ovelhas, um garoto, também voltado à música. Naquele momento que ele vence dali Golias, ele volta e aí as mulheres começam a cantar. E uma das canções que as mulheres começam a cantar é: Saul venceu seus milhares e Davi seus 10 milhares. Essa palavra 10 fez com que o coração do rei Saul enchesse de inveja e ira. Uma pequena palavra, 3 letrinhas só. Né? A gente canta uma música, 3 palavrinhas só, mas ali foi 3 letrinhas só, 10 milhares. Isso fez com que Saul ficasse com inveja, ficasse bravo e tentou matar Davi. Davi se refugia. E aí teve momentos em que Davi teve a oportunidade de matar o Saul. E ele não matou, não uma, nem 2 vezes. Porque ele falava, de maneira alguma eu vou tocar no ungido do Senhor. Davi se torna rei, um grande rei. E ao se tornar rei, o que acontece? Ele continua adorando a Deus. Davi tinha suas esposas, mas ele um dia estava ali na área do castelo, ele observou uma mulher casada. E ele foi, possuiu aquela mulher, a mulher de Urias. Davi tinha que dar um jeito, ela ficou grávida. E ele coloca Urias na frente de batalha para morrer. Urias morreu. Ele assume Betseba ali como sua esposa. A partir dali, Deus fala que jamais o sangue iria afastar da casa dele. Davi, vale a pena destacar, que é um homem segundo o coração de Deus. E quem diz isso é o próprio Deus. Davi tem seus filhos, e um deles é Absalão. Absalão não é Abrissalão, é Absalão. É esse nome mesmo, é um estranho. Mas era um dos filhos de Davi. E ele deu literalmente um golpe de estado no pai. Ele ficava na porta da entrada do templo. E aí o que acontece? As pessoas chegavam no porta do templo, da cidade, e ele cumprimentava. Ele era aquele cara carismático. Ô, querido, como você está? Quem dera tivesse um juiz aqui próximo para te receber, um rei aqui. E ele se rebelou contra o pai, e ele, de uma certa maneira, perseguiu o pai. Davi teve que fugir a reboque do reino. Para Absalão demonstrar que ele era o rei, ele possuiu as concubinas do seu pai de maneira pública. Sabe o que significa isso? Ele teve relações na tenda, ele colocou para que todo mundo pudesse ver. Os reis naquela época, quando assumia uma outra dinastia, ele também, vários reis faziam isso para mostrar, olha, o reino é meu. Mas Deus não tinha chamado Absalão. Absalão morreu, Davi voltou ao reino. Vem o outro filho, Salomão. Salomão, conhecido como o homem mais sábio do mundo. Escreveu ali Provérbios, Cantares e tantos outros escritos. Um homem que no início da sua caminhada com Cristo, ou melhor, na sua caminhada com Deus, procurou a total dependência de Deus. Mas que infelizmente no final da sua vida ele se enveredou pela aliança de outros deuses, influenciado por suas mulheres. Até aí, a história está acontecendo. Vários momentos, Deus está demonstrando graça e amor, restauração para o povo. Quando vem o próximo filho de Salomão, Jeroboão, ele não buscou o Senhor. O reino foi dividido. Reino do norte, reino do sul. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul.
E dali começou uma série de pecados, tanto do reino do norte como o reino do sul. Uma das formas do reino do norte ser castigado, já que vocês querem adorar e não querem se voltar para mim, foi esse povo ser subjugado por um exército, o exército da Síria. E eles nunca mais voltaram. O reino do sul foi subjugado pela Babilônia. E eles puderam voltar depois. Foram derrotados. O povo que tinha um Deus verdadeiro, que começou a buscar idolatria, Deus falou, vocês querem idolatria? Então eu vou mandar vocês para um local onde vocês vão ter todo tipo de adoração de idolatria. Foi lá para a Babilônia. Foi lá que surgiram as sinagogas. Eles não estavam no templo, eles precisavam adorar a Deus. Surge ali um novo processo de adoração no culto. E o povo de Deus está vivendo ali em escravidão. Surgem profetas como Jeremias, surgem profetas como Ezequiel, Isaías, Daniel, Amós, Sofonias, Ageu, Abacuque e tantos outros. Naum falando dos oráculos de Deus para que o povo se voltasse para Deus. E sabe que muitas vezes o povo, quando ouvia a mensagem de Deus, sabe qual era a reação do povo? É justamente a reação que muitos fazem, ignoram, tampam os ouvidos e falam, eu não quero mais ouvir sobre Deus, eu não quero. Você não percebeu que a aliança com a Babilônia, a aliança com o Egito, é a melhor solução para nós agora? Eles confiaram muito mais no exército dos homens, confiaram muito mais no poder militar de outros povos do que no Deus dos exércitos. Foram cativos, depois tiveram a permissão para voltar. Quando voltam, os muros de Jerusalém estão totalmente destruídos. Esdras, o profeta, começa de uma certa maneira a falar da palavra, uma chamada para voltar à santidade. O povo volta-se? Não, não volta. Pelo contrário, fazem ali um motim. E aí vem Neemias, que em 52 dias reconstruiu os muros de Jerusalém e começa um novo processo. Dali para frente, o povo começa também novamente a transitar entre altos e baixos de pecado. Há um período chamado período de silêncio na história, de 400 anos. Nesse período, não houve profetas como Isaías, não houve profeta como Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros. Foi um período onde ascendeu impérios como a Grécia, impérios como Roma, impérios que foram conquistando várias partes do mundo. Antíoco Epifânio, ele de uma certa maneira, um general, entra no templo e profana o templo. De que maneira? Ele, no templo, sacrifica um porco. Isso era algo horrível para os judeus. Surge então um homem no deserto. Um homem vestido com roupa de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre. Esse homem chama-se João Batista. E ele começa a pregar sobre arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Esse homem, ele anuncia a vinda do reino. Vem Jesus, o Salvador do mundo. E ao vir a esse mundo, Cristo começa a ensinar aquilo que Deus pretende como proposta para o homem. E Jesus, ele diz o seguinte, um texto que você conhece de cor, que está no Evangelho de João, capítulo 3:16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era o Deus encarnado que estava no mundo. O Deus encarnado que veio trazer esperança, salvação a esse mundo perdido. Ele viveu entre os homens, começou a ensinar, e o seu ensinamento começou a incomodar os religiosos, aos intelectuais, aos homens que procuravam de uma certa maneira viver de aparência e queriam poder. Aqueles que queriam poder, Jesus, ele literalmente falou em um dos seus ensinamentos para os seus discípulos: quem é a pessoa mais importante? Aquela pessoa que está sentado na mesa ou aquela pessoa que está servindo? A resposta é quem está sentado à mesa.
E Jesus diz, pois é, eu sou o que serve. Jesus, o Criador, Filho do Deus vivo, veio a esse mundo para servir, para resgatar aquilo que se havia perdido. O homem, o Adão primário, aquele primeiro Adão que se perdeu ali no Éden, Deus veio buscá-lo. Mas os homens não entenderam, seus discípulos não compreenderam. Tanto é que quando Jesus, prestes a ser crucificado, todos debandaram. Pedro, aquele homem que falou, por ti darei minha vida, quando foi confrontado, negou. Outro saiu correndo. Outros voltaram para Emaús. Nós pensávamos que esse Jesus ia ser o libertador. Jesus morreu numa cruz. Foi humilhado. Recebeu o castigo. O castigo que era destinado para eu e você. Naquela cruz, ao lado dele foram colocados 2 bandidos. A coroa que ele usou não foi uma coroa de ouro fino, com joias preciosas. A coroa foi espinhos. O seu manto não foi um manto real, foi um manto de sangue. Ele sofreu, morreu, foi sepultado. E ao ser sepultado, a ordem foi, selem a pedra, coloquem 2 soldados, para que não roubem o corpo. Mas isso não segurou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ao 3º dia ele ressuscitou e ele vive, aleluia! Ele vive! E ao ressuscitar, ele se apareceu aos seus discípulos, ficou durante 40 dias ensinando, e ao ensinar, ele falou, eu vou voltar. E aí quando ele estava sendo elevado aos céus, os discípulos olhando, aparece 2 varões e falam, homens galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que está sendo elevado aos céus, ele voltará outra vez. Essa é uma promessa que nós temos e que nada nesse mundo pode nos tirar. Deus deu uma ordem para esses homens, fiquem em Jerusalém até descer poder sobre vocês, o Espírito Santo que o Pai prometeu. Eles estavam reunidos, todos ali em oração, cerca de aproximadamente 120 homens, discípulos de Cristo. Enquanto eles estavam ali orando, no dia de Pentecostes, no feriado de Pentecostes, eis que o Espírito Santo veio sobre eles. E aqueles homens, cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, começou a falar no idioma de outras pessoas. De maneira que várias pessoas que ali estavam na festa do Pentecostes começaram a entender a mensagem do Evangelho no seu próprio idioma materno. Dali em diante, a igreja começou a crescer. Naquele dia, depois da pregação do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, foram batizadas, foram inseridas na igreja. Vidas que foram libertas pela graça e o poder de Deus. Agora eles começam a viver não debaixo da lei, mas debaixo da orientação da graça de Deus, através da direção do seu Santo Espírito. E aí a igreja de Deus começa a crescer. Mas nem tudo é flores. Vem a perseguição. Pedro é colocado na cadeia. Ele recebe chicotadas. Ele foi preso. E ele ia ser morto. Mas enquanto ele estava ali sendo preso, estava preso, prestes para ser morto no outro dia, Deus fez com que um anjo fosse lá e libertasse ele. E aí enquanto as pessoas estavam na casa orando, ele bate na porta, o pessoal na casa orando para que Deus o libertasse. Ele bate na porta, uma jovem abre a porta e fala, é o Pedro, fecha a porta e volta. Aí ela volta e o pessoal, quem foi? Era o Pedro. Aí ele abriu a porta e falou, não sou eu, Deus me libertou. Deus levantou Filipe, um homem para pregar ao eunuco enquanto estava caminhando. E aquele homem não estava entendendo, porque ele estava lendo um trecho da palavra de Deus ali, do profeta Isaías. E aí Filipe se aproximou perto da carruagem. Esse etíope era simplesmente o primeiro tesoureiro. E aí ele simplesmente pergunta, você entende? E aí aquele homem fala, como eu posso entender? Como eu posso entender? E aí Filipe entra, ensina, e aí num determinado ponto ele fala,
pare a carruagem, ali tem água. O que me impede de ser batizado? Nada. Você crê em Jesus? Creio. Foi batizado. Deus levou Filipe para um outro canto. Mas Pedro precisava ser trabalhado. Um determinado dia, Pedro estava em cima da casa, orando, perto da hora do almoço. E aí Deus dá uma visão para Pedro. A visão é um lençol. E esse lençol descia do céu com todo tipo de aves, animais, quadrúpedes. Que Deus falou: Pedro, mata e coma, já que você está com fome. Pedro falou: de maneira alguma eu vou tocar em algo impuro. E aí Deus diz para Pedro: aquilo que eu purifiquei de modo algum é impuro. Passados-se alguns instantes, Deus manda Pedro ir até um homem, um centurião. Esse homem era alguém misericordioso. Ele prega o evangelho. Pedro volta e fala: vejam bem, a graça de Deus não é para os judeus apenas, é para os gentios, é para todos. Não é só para nosso povo judeu, é para todas as pessoas. A partir daquele momento, Deus começa a um pouco mais revelar a história. Deus salva o homem chamado Paulo. Esse homem que no passado se chamava Saulo, era um perseguidor da igreja. Um homem intolerante contra o evangelho. Ele perseguia todos os cristãos. Ele entrava nas casas, ele entrava nas sinagogas, ele prendia, batia, matava as pessoas porque ele odiava Jesus. Deus, enquanto Paulo estava caminhando para a cidade de Damasco, Deus interceptou o caminho de Paulo. E Deus diz para aquele homem: Saulo, 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 por que me persegues? Dura coisa é lutares contra os aguilhões. Aquele homem bravo, como um touro bravo, foi domado pelo Senhor, Rei dos reis e domador de touros bravos. O maior perseguidor da igreja de Jesus foi convertido, glória a Deus. Aquele homem começa a passar agora de perseguidor para um homem usado por Deus, para levar a graça de Deus a todos os povos. Deus, através da vida de Paulo, através da vida de Barnabé, de Tiago e tantos outros, começa a falar do amor dele. E esse amor, essa graça nos alcançou. Essa graça que começou no jardim. Essa graça que vem se desenvolvendo ao longo da história. Ela vem de uma certa maneira de encontro à minha vida e à tua vida. Quando os homens pensaram que matando todos os apóstolos seria o fim do evangelho, eles descobriram uma coisa: que a igreja de Deus é indestrutível. A igreja de Deus é indestrutível. Quanto mais era a perseguição, mais a igreja crescia. Nero, em um momento, ele ateia fogo na cidade de Roma. E dos 14 bairros ali de Roma, apenas 4 bairros ali não foram incendiados. E aí ele diz que aqueles bairros que eram densamente povoados por judeus e cristãos, ele atribui a culpa do incêndio aos cristãos. Começa ali uma nova perseguição, uma perseguição implacável. Cristãos eram colocados em estacas, seu corpo era incendiado, iluminando as ruas de Roma. E isso foi se espalhando. Ao longo da história, esses homens, temente a Deus, não se curvaram para César. E hoje, nós damos o nome de César aos nossos cachorros, em nome de Paulo, Tiago, Pedro aos nossos filhos. Quando homens se levantam e pensam que podem destruir a igreja de Deus, eles simplesmente promovem aquilo que Deus tem como ideal, porque a igreja de Deus é indestrutível. O poder de Deus é indestrutível. Homens podem se levantar, nações, sistemas, e ninguém pode derrotar esse nosso Deus. Ali, a partir de então, começa um período de crescimento. A igreja é perseguida até o 4º século. Vem Constantino. Constantino, de uma certa maneira, tem uma visão, e ali Deus fala com ele. Ele se converte ao cristianismo. A partir dali, Roma se torna um país cristão,
ele começa a adorar o Deus dos cristãos. A igreja começa a crescer. Homens que eram perseguidos agora vão para os concílios, podendo andar durante o dia. Vem todo um período da história. Chegamos aí no período da reforma. Infelizmente, homens enganados e cegos pelo poder se deixam corromper. Mas durante todo esse período, alguns chamam de Era das Trevas. Deus não deixou de ser Deus e não deixou de operar milagres. Há vários documentos, há várias bulas papais, com testemunhos do tipo, se não fosse esse grupo de pessoas, que por mais de 13 séculos, batizassem pessoas, a Igreja Católica tinha conquistado o mundo. O que é isso? É o poder de Deus. É o poder de Deus se revelando em grupos minoritários, em grupos ali que não se curvam para a idolatria. Vem então um homem, Lutero, na Reforma. E ali naquele momento, Lutero, ele desafia o principal sistema governante do mundo. Coloca as 95 teses. A cabeça dele vai a prêmio. E ali Deus começa a revelar mais uma etapa da história, aonde ele está no controle. E aí vem Lutero, vem outros reformadores, Zwinglio, Calvino, John Knox, John Wesley e tantos outros homens, inspirados por Deus, que disseram não ao sistema religioso que aquele mundo estava imputando e disseram sim ao Evangelho. Surge então as famosas 5 solas: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo Deus glória, ou seja, somente a graça, somente as escrituras, somente a fé, só a Deus devemos dar glória. E o outro esqueci. Dali começa uma nova história. Surgem igrejas como Igreja Batista, presbiterianas, e aí o Evangelho de Deus cruza a Europa e vai para a América do Norte. E ali começa a crescer. Mas a América do Norte não era o único fim. Deus tinha propósito para aqui, para a terra dos Tupiniquins, onde veio vários missionários e o Evangelho nos alcançou. O Evangelho de Deus nos alcançou. Homens deixaram sua casa, deixaram seu conforto, deixaram seus negócios, deixaram suas famílias e atravessaram o Atlântico. Um desses homens, ele estava num local esperando a sua família. E aí no meio da viagem de navio, o navio naufragou. E ele recebe um comunicado que a família dele e seus pertences haviam naufragado. Esse homem, missionário, poderia dizer: Deus, por que isso? Eu estou te servindo. E isso acontece comigo? E aí aquele homem, ele compõe um hino: se paz a mais doce vieres ter, se dor a maior eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz. Homens que poderiam arrancar os cabelos e dizer: Deus, tu és injusto para comigo. Mas naquele momento ele ergueu as mãos aos céus e adorou ao Deus verdadeiro. De lá para cá surgem vários movimentos religiosos. Mas o fato é que, agora, no século 20, 21, agora, no ano de 2014, nós estamos aqui, alvos dessa história de amor, dessa história de amor do Criador, que vai terminar. E não vai terminar de uma maneira assim, fim, acabou. Haverá coisas que vão acontecer. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar. Pais contra filhos, filhos contra pais. A intolerância, a maldade. Mas mesmo em meio à maldade, Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele vai voltar. Cristo voltará para arrebatar a igreja e levar para estarmos com Ele. Aquela história que começou no jardim, ela vai terminar numa cidade, na cidade celestial. Deus está nos preparando. Deus está te preparando. E quando nós lemos ou ouvimos esse texto, de que Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós aprendemos o seguinte, que o Senhor é Deus da história. Não há nada que esteja acontecendo que Deus não esteja no controle. Deus, ele faz questão de mostrar o amor dele para com você. Mas a questão é, embora Deus revele o amor dele para cada um de nós, muitos rejeitam esse amor. O fato de Deus nos amar não significa que nós amemos a Deus. Deus, ele demonstra o amor dele. Mas e daí? Qual é a minha resposta para o amor de Deus? Qual é a minha resposta para o amor desse Senhor, que é o Senhor da história, que é o Senhor do universo, que é o Criador de todas as coisas? Qual é a minha resposta? Eu posso fazer, ou melhor, dar a minha resposta como indiferença. A indiferença é legal, você me ama, é bom saber que você me ama, mas eu não amo você. Eu me simpatizo com você. Eu me simpatizo com o Evangelho. Eu acho muito válido essa ideia de amar, dar outro lado da face, quando você leva um tapa, quando você é injuriado, você levar amor. Eu acho essa filosofia de vida muito bacana, mas eu não quero para mim. Eu não sou velho para aderir a isso. Eu sou indiferente a essa proposta. Uma outra forma de recusar o amor é o seguinte: não, eu aceito. Nossa, esse amor é tudo que eu preciso. Como eu posso viver sem esse amor? Mas só que a minha demonstração para esse amor é de um adúltero. E por várias fases na história do povo de Deus, Deus usou essa palavra, adúlteros. É uma palavra forte. Mas é a palavra que melhor comunica o estado daquele que diz: eu amo você, tu és tudo para mim, mas se relaciona com uma outra pessoa. Não tem melhor palavra. E Deus diz: tu és adúltero. Mas aí Deus poderia falar: acabou. Aí Deus diz: volte-se para mim que eu continue te amando. Por mais que você não me queira, eu quero você. Eu quero que você venha junto de mim. Então nós temos a primeira forma, a indiferença. Eu aceito, mas ao mesmo tempo eu adultero esse amor. Uma terceira forma de dizer para esse amor de Deus, é justamente aquilo que muitas pessoas acabam fazendo. Eu quero esse amor para a minha vida, mas eu não quero que esse amor entre na minha vida. É uma coisa um pouco desconecta, né? Eu quero esse amor para a minha vida, eu quero você é tudo para mim, mas eu quero viver a minha vida e tu vive a tua. Viva a tua vida, eu vivo a minha vida, e ninguém vai ter problemas. E não é isso. Não é isso que Deus espera de você. Não é isso que Deus deseja que você faça. Mas o fato é que nós olhamos para esse amor de Deus e muitas vezes nós nos iludimos, dizendo: eu posso amar a Deus do meu jeito. Eu acredito em Deus. Ótimo. Você acredita em Deus, até um ateu acredita em Deus. O Deus dele é o ateísmo. Ele só muda o nome. Ele é uma pessoa tão religiosa quanto uma pessoa que professa um outro credo. Mas aí ele simplesmente fala: não, eu amo a Deus, eu quero Deus do meu jeito, eu não quero que Deus mude a minha história. Sabe por quê? Porque eu me acostumo com o lixo desse mundo. Eu acho que a minha história é minha história. Amados irmãos, nós temos que entender uma coisa, e isso é sério. Nós fazemos parte da história de Deus, e não é o contrário, Deus faz parte da minha história. Geralmente nós falamos: Deus faz parte da minha história. Não, eu faço parte da história de Deus. Deus levantou Babilônia para disciplinar o povo dele. Deus levantou a Síria para disciplinar. Deus levantou o Egito. Deus levantou vários outros povos para chamar a atenção dos seus filhos. Mas sabe o que os filhos fazem? Eu não quero o amor do meu pai. Eu não quero. Talvez você esteja aqui nessa noite achando que a sua vida é o centro desse universo. E que tudo tem que girar em torno de você. Tem até uma propaganda, né, que faz assim, né? E a vida não é isso. Não é em torno de você.
A sua vida não foi criada para ser vivida aqui, mas para ser vivida ao lado do Criador. A nossa história não acaba aqui. Ela começa a ter sentido para nós nesse mundo, aonde você começa a conhecer pessoas e faz a sua decisão. Lá no Éden, o Adão e Eva tomaram uma decisão de desobedecer a Deus. Muitas vezes nós falamos o seguinte: se nós estivéssemos no Éden, nós não iríamos fazer isso. Engano seu. Nós teríamos até comercializado os animais. Teria feito tudo, vendido ali as frutas e feito negócio. Engano seu, engano meu. É a graça de Deus que está chamando a tua atenção ao longo da história da tua vida. E eu fiz questão de contar toda essa história para dizer que você não é um acidente. Eu estou contando essa história de maneira bem resumida para mostrar que você não é fruto do acaso, que não há um dadaísmo, ou seja, você colocar um monte de palavras e sair ali algumas letras e você formar uma ideia. Pelo contrário, você é fruto do amor de Deus. Um amor que foi criado por você antes de todas essas coisas existirem. Deus já sabia quem você era, quem eu era. E Deus continua dizendo: eu amo você. Eu provo o meu amor por você. Mas qual é a tua resposta a esse amor? Indiferença, religiosidade, paganismo, idolatria. Não tenho idolatria. Eu simplesmente tenho um amor obsessivo pelo meu filho, mas não é idolatria. Eu tenho um amor obsessivo pela minha carreira, mas isso não é idolatria. Eu amo a Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Você está rejeitando o amor de Deus. Ok, é um direito teu. Deus, Ele dá esse arbítrio a você. Você pode ter esse arbítrio de falar: eu não quero esse amor para a minha vida. Mas digo para você uma coisa: você não conseguirá, por muito tempo, manter-se longe desse amor, sem se machucar e se ferir drasticamente. Todos aqui, sem exceção, que viveram uma vida longe de Cristo, sabem muito bem disso. Quantos aqui não têm traumas no corpo, cicatrizes, no corpo e na alma, de coisas que viveram no passado, porque simplesmente não ouviram a voz de Deus? Deus, Ele prova o seu amor para conosco. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ele não amou apenas você. O céu não é para você. Não é só para os São Paulinos, nem só para os corintianos. Vai palmeirense também, santista, vai todo mundo. Todos os povos. Aos olhos de Deus não existe Brasil, Europa, Israel. Aos olhos de Deus, existem aqueles que são filhos dele e aqueles que não são filhos dele. Não tem um meio termo. A pergunta é: você é um filho de Deus, que ama a Deus, que recebe desse amor, ou você é uma pessoa que ignora esse amor? A grande história do amor de Deus não acabou. Ela vai ser revelada aos nossos olhos daqui a alguns instantes. Calma. Eu creio que Deus pode mandar o arrebatamento a qualquer momento. Alguns, de uma certa maneira, terão o privilégio de ir para a glória antes de mim. E eu passo a vez, vou passando. Né? Passa na frente, não tem pressa, vai indo. Mas Deus, Ele prova o amor dEle para conosco. Ele deu o melhor para nós. Ele deu o Filho dEle. Ele não deu qualquer coisa. Ele poderia ter mandado Miguel, Gabriel, poderia ter mandado qualquer anjo. Mas Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus, Ele ama todo mundo. E Ele diz: Ele deu o Filho para quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna, essa esperança que Deus quer dar para você. Talvez você não tenha entendido que Deus te ama. E por você não entender e compreender esse amor de um Deus criador, de um Deus que está no controle da história, você vive uma vida que é totalmente voltada para você e não para Deus. O meu convite para você, nessa noite, nessa história da criação do Criador, é você tentar
localizar você agora. Aonde você está no meio dessa história? Qual cena você está? Qual é a cena que você está no meio dessa história? Na cena de uma pessoa que de fato corresponde ao amor, ou daquela que luta contra o amor? Ou você é uma dos 3 casos, indiferente? Você simplesmente diz que tem esse amor, mas você é um adúltero porque você trai, não está nem aí para Deus, mente, rouba, faz tudo errado? Ou você é aquela pessoa que fala, não, eu tenho um amor, mas é um amor meio assim, olha, eu vivo minha vida, Deus vive a vida dele, e no meio do caminho a gente se tromba. É isso? Não sei. Aonde você está nessa história? Que tal agora, de repente, você, por alguns instantes, pensar um pouco nessa história e dar uma resposta para você mesmo? Faça uma avaliação. A melhor coisa que você pode fazer na tua vida, hoje, agora, você que está aqui, é avaliar a tua vida. É avaliar onde você está, como você está. E de repente você vai dar agora uma nova direção para a tua vida, ou melhor, você vai dizer, Senhor Jesus, até hoje, a história da minha vida foi uma desgraça, mas a partir de agora eu quero que o Senhor escreva uma nova história na minha vida, uma nova história na minha família, uma nova história nas minhas finanças, uma nova história na minha forma de me relacionar. Deus, até agora eu me comportei como um religioso. Alguém que vem à igreja, que lê a Bíblia, que ora, que dá dízimo, mas eu preciso de entregar meu coração para o Senhor e dizer, Pai, eu te amo. Ou como filho pródigo, Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Deus vai dizer a você, vem cá, meu filho, eu te amo. Eu me importo com você. Aonde você está? Nessa grande história de Deus, essa história linda, que não acabou, não é o fim, não é o teu fim, não é o nosso. Você vai ter um tempo para orar, eu vou orar, e depois juntos, vamos orar para que Deus nos ajude a viver aquilo que Ele deseja que nós vivamos, no cenário que Ele criou, nesse cenário. Um cenário aonde o Senhor é o autor, diretor e dono da história, e não é nós. Ore. Se você não tem o hábito de orar, orar é falar com Deus, com suas palavras, do seu jeito, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te dar uma resposta do jeito dele, no tempo dele. Continue em espírito de oração. Ore. Enquanto você ora, eu quero fazer um convite. Talvez até hoje você tenha procurado ser o diretor e o dono da história da tua vida. Que tal hoje você dizer, eu não quero mais isso. Eu quero confiar minha vida àquele que é o autor e dono da história. Eu quero dar um passo, o primeiro passo de muitos passos que eu vou dar para caminhar com Cristo. E hoje à noite você quer tomar essa decisão. E se você quer tomar essa decisão, glória a Deus, porque é Deus que tocou no teu coração. Não fui eu. É o poder de Deus. E se você deseja isso para a tua vida, nós como igreja, nós queremos orar com você. Porque a sua vitória é a nossa vitória. E essa é uma decisão de vitória.
Se você deseja, nesse momento, dizer: Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo de tentar viver uma vida longe do Senhor. De achar que a minha história é a maior história desse mundo. Me perdoe e me receba como teu filho. Se você deseja que oremos por você, você vai erguer uma das mãos e com esse gesto você está dizendo: eu quero dar esse passo hoje. É uma decisão tua. É um desejo teu. Se é desejo teu, você vai erguer e com esse gesto você está dizendo: eu quero dar esse passo. Há alguém que gostaria? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Na galeria, alguém que gostaria? Deus abençoe tua vida na galeria também. Mas falta você que está relutando e dando desculpas. E eu faço mais uma vez essa pergunta: você quer dar esse passo? Dizendo: Deus, muda a história da minha vida. E eu quero dar a minha vida para o Senhor. Fazer o que tu queres. É desejo teu? Como esses irmãos que levantaram a mão, você levantará. Há mais alguém? O meu segundo convite é para você, querido irmão, que aceitou a Cristo, que já deu esse passo, e talvez outros passos na tua vida. Mas há um determinado caminhar da vida, você fez como Pedro. Jesus falou para ele: Pedro, vem cá. E ele começou a andar sobre as águas. E aí veio um vento, e esse vento fez com que Pedro tivesse medo. E aí Pedro afundou. E aí Jesus foi lá e pegou, estendeu a mão e tirou ele. E você precisa da graça de Deus. Você tomou a frente da história e você tem que agora devolver a Deus. Você quer dar espaço? De repente você está longe do Evangelho. E o diabo tem usado até desculpa: eu estou longe da igreja porque um dia aquela pessoa me fez algo, me feriu. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus Cristo pagou todos os seus pecados naquela cruz, para que hoje você pudesse ter vida e libertação, e não viver de desculpas. Você deseja reafirmar seu compromisso com Cristo? A exemplo dessas pessoas, você vai fazer a mesma coisa. Erguer uma das mãos e dizer: eu quero voltar. Deus te abençoe. Glória a Deus por a tua vida. Deus te abençoe. Há mais alguém? Não sei se na galeria há algum irmão. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua vida, amado. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus e dizer: Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo e ver o teu milagre. A você que levantou uma das mãos, eu vou orar. Se você quiser, aonde você está, fique bem à vontade de ficar em pé, se você quiser, e a gente vai orar juntos. Se você está perto de alguém que levantou uma das mãos, que tal? Você chega pertinho dessa pessoa e diz: o Senhor é contigo, você não está sozinho. Pai querido, Tu és o dono da história, Tu és o dono desse mundo, Tu és o dono da nossa vida, Tu és o dono de todas as coisas, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor criou céus e terra, e que tudo existe para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, não para a nossa glória, não para o nosso nome, e que o Senhor, ó Pai, subjugou todas as coisas a Jesus Cristo, ó Pai, Teu Filho amado, que veio a esse mundo, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou e vive, e voltará para nos levar para junto de Ti, meu Pai. Ó Deus, nessa noite, ouvimos um pouco da Tua história, daquilo que o Senhor está fazendo e como está controlando. E ó Deus, nessa noite, vidas, ó Pai, entregaram-se a Ti, dando o primeiro passo, dizendo: Senhor Jesus, seja o Senhor da história da minha vida, seja o Senhor dos meus pensamentos, seja o Senhor, ó Pai, daquilo que eu não quero mais controlar, que é o meu ser, as minhas ideias, minhas emoções.
Deus, eu te agradeço porque vidas, ó Pai, foram tocadas por Ti, vidas que no passado foram feridas em nome até de uma religião, em nome de Deus, mas que hoje, pelo poder do Espírito Santo de Deus, deram mais um passo dizendo: eu quero voltar a esse amor irresistível, ao amor de Deus, ao amor que nos constrange. Ó Deus, eu te peço que o Teu Santo Espírito conceda a graça e o poder necessário a essas queridas pessoas, para que eles, na dependência total de Jesus, possam frutificar para a glória do Teu nome, meu Pai. Deus, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor está no controle da história, e não é homens que se levantam, que são senhores, ó Pai, mas Tu és esse Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a quem, ó Pai, tributamos toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida, lá na galeria também. Nós iremos continuar cantando, louvando o nome do nosso Deus. E depois dessa canção, quero só dar uns recados para você. E depois a gente vai ali para a cantina, vai estar em casa, tendo uma continuidade de culto na presença de Deus. Vamos louvar. Santidade, quero estar junto a Ti, sempre fazer Tua vontade, isso é tudo pra mim. Quero viver em santidade, quero estar junto a Ti, sempre fazer Tua vontade, isso é tudo pra mim. Para viver o Teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam Teus, dias de adoração. A Ti quero exaltar, Senhor. Tuas mãos seguro estou, quero Te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser. Em Tuas mãos seguro estou, quero Te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser. Para viver o Teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam Teus, dias de adoração. A Ti quero exaltar, Senhor, para viver o Teu amor, para viver o Teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam Teus, dias de adoração. Senhor, a Ti quero Te exaltar, Senhor. A Ti quero exaltar, Senhor. A Ti quero exaltar, Senhor. Que de fato o nosso desejo possa ser essa santidade e exaltar o nome do nosso Deus.
Eu quero agradecer a você que nos visitou nessa noite. Obrigado pela tua presença. Desejo que a graça de Jesus possa abençoar a tua vida, não apenas agora, mas durante todos os dias da sua vida. E que ao desenvolver desta semana, em meio às lutas, você possa confiar sempre em Jesus, que é o Senhor da história. E quando surgirem problemas, diga: Senhor Jesus, Tu és o Senhor desse mundo, dono dessa história, eu continuo confiando em Ti. No próximo domingo, se Jesus não voltar, nós teremos aqui o nosso Domingo da Família, e o tema que nós iremos estudar é questões éticas na família. Então vamos falar sobre família, e vamos falar sobre esse tema, questões éticas na família. Então, venha, participe e invista na sua família. Invista mesmo na sua família. Sabe por quê? Porque o diabo não perde tempo, ele investe para destruir a tua família. Então você deve investir na tua família, mas investir com a palavra e com Jesus para derrotar esse inimigo. Então venha domingo que vem, tanto pela manhã como pelo domingo à noite. No domingo que vem nós não teremos almoço, né, porque vai ter as eleições. Então estamos orando, hoje de manhã nós oramos. As igrejas batistas têm levantado um clamor em favor do nosso país, em decorrência às eleições, para que Deus possa dar direção ao povo, para que nós tomemos a decisão certa na hora de votar. Então, várias igrejas estão orando, vários crentes estão orando. Queridos, nós temos vivido no nosso país um cenário muito complicado na área política, onde partidos políticos ali estão literalmente, através da corrupção, destruindo esse nosso querido país. E nós, crentes em Jesus, nós somos instruídos pela palavra de Deus para orar pelos nossos governantes. Então nós devemos orar e nós iremos orar, continuar orando. Então ore pelos atuais governantes, ore para Deus dar sabedoria e para que nenhuma forma corrupta possa atrapalhar as eleições e que de fato aquela pessoa que foi votada, ela possa ser eleita e assumir o posto. Vamos orar também, porque somente a graça de Deus pode mudar esse cenário nosso que nós estamos vivendo aqui como nação, tá bom? Mas domingo que vem teremos aí o nosso encontro da família. O pastor Guilherme foi pregar em uma outra igreja, por isso ele não está aqui presente, mas ele deixou um abraço apertado a todos vocês, também desejando uma ótima semana por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou convidar os nossos queridos batizandos, eles vão vir aqui à frente. Nós iremos cantar mais uma canção muito inspirativa que chama Te Agradeço. Todos aqui têm motivo para agradecer a Deus, amém? Amém, amém? Amém, glória a Deus por isso. Você vai ficar em pé, nós vamos cantar. Esses irmãos vão estar aqui à frente e você vai ter a oportunidade de dar um abraço em nome da igreja e dizer: olha, caminhe firme com Cristo, eu estou aqui, precisando de mim, vamos caminhar ao lado de Cristo, esse Senhor da história. Vamos louvar. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.